Olá, gente, tudo bem? O professor Hugo aqui trouxe para vocês uma história. Essa história que eu vou contar hoje, que vocês estão vendo aí na tela, é uma história que toda semana nós teremos uma história diferente, né? E aí hoje eu escolhi Chapeuzinho Amarelo. Essa história pode ser que tenha alguma coisa no Demanda.net para vocês responderem, mas nada é muito complicado, né? Talvez eu pergunte se vocês gostaram, o que vocês acharam da história, mas na verdade é só pra gente poder conhecer novas histórias, né? E fazer como na escola. Na escola a gente também tem leitura, fruição e tudo mais, não tínhamos? Então aqui nós teremos também, tá bom? A história que eu escolhi é a história da Chapeuzinho Amarelo, como vocês estão vendo aí, de Chico Buarque, e também do Ziraldo. Ziraldo que fez esses desenhos. Para quem não sabe, Ziraldo foi aquele que desenhou o Menino Maluquinho. Acho que vocês conhecem, né? Aquele personagem que tem uma panela na cabeça. Esse aí mesmo. Então, eu trouxe essa história para vocês. Depois vocês me dizem se conhecem, se já ouviram ou leram e se gostaram da história, tá bom? Chama-se Chapeuzinho Amarelo. Olha lá. Começa aqui, ó. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Ela tinha tanto medo das coisas que não brincava de nada e não fazia também mais nada da vida. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia lá para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ela vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E todos os medos que ela tinha, o medo mais medonho era do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de terra, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo e de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei e princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo do medo que ele tinha de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só um pouco de medo daquele lobo e depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirando o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô, eu sou um lobo! Ele gritou. Sou um lobo! Mas Chapeuzinho nada. E ele gritou, sou um lobo! Chapeuzinho deu risada e ele berrou, eu sou um lobo!
Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para ver se o medo ia voltando e a menina saber com quem ela estava falando. Mas aconteceu uma coisa. Lobo, 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 lobolo? Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela tudo inteirinho. Eca, eu não comeria um bolo de lobo. Chapeuzinho comeu aquele bolo? Não. Aquele bolo de lobo, jamais, porque sempre preferiu era bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata Tabará, e a bruxa virou Chabru, e o diabo Bodiá. E assim, ela perdeu o medo de tudo, brincando. E agora ela faz de tudo e não tem mais medo. Ah, e tem outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. Tem o Gandrá, tem o Jacoru, o Barontu e o Pão Bichopa. E todos os Tromons. Vocês repararam que ela então inverteu os nomes dos medos dos bichos e dos monstros e assim nem medo mais ela tinha. Nem o lobo pôde assustá-la mais. Assim, Chapeuzinho Amarelo venceu todos os medos que ela tinha. E acabamos a história por aqui. Gostaram então? Ok. Próxima aula eu falo para vocês que haverá outra história tão legal quanto essa. Tá bom? Eu fico por aqui. Depois vocês me contam se vocês gostaram ou não.